Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite! Hoje no nosso programa nós vamos começar uma nova série de programas. Nós vamos visitar países inéditos, os países lá do segundo mundo. Se é que hoje em dia a gente ainda pode usar essa classificação. Esses países do segundo mundo, que eram aqueles países que pertenciam à União Soviética, na verdade eles já estão há várias décadas independentes. Muitos deles fazem parte já da União Europeia, da globalização, mas sem dúvida nenhuma que a gente ainda sente resquícios muito fortes dessa época comunista nesses países. Hoje nós vamos visitar a Hungria, nós vamos para Budapeste, a capital do país. Budapeste é uma cidade que eu acho muito interessante, porque para começar, ela é uma cidade, na verdade são duas cidades, Buda e Peste. E elas são separadas pelo famoso rio Danúbio, né? O rio Danúbio é o maior rio ali da União Europeia, é o segundo do continente europeu, né? Só depois do Volga. E é um rio assim, né, famoso pela música, por passar por mais de 10 países importantes ali da Europa. Mas hoje então nós vamos visitar Buda, que eu acho assim a cidade mais interessante. Porque Buda fica do lado direito do rio Danúbio e Peste do lado esquerdo. Buda é uma cidade bucólica, onde tem um castelo, cheia de parques em volta, montanhosa. E Peste, que fica do lado esquerdo, é uma cidade agitada, trepidante, como uma capital moderna, né, do mundo, todas as capitais. Então a gente vai ver hoje Buda, que é assim, é um lugar super visitado por turístico. Budapeste é uma das capitais europeias, a sexta capital mais visitada da Europa. É um destino turístico muito importante aqui do nosso planeta. E Buda, além do castelo, né, de Buda, tem também ali um complexo de edifícios assim, de grande valor, né, patrimonial, histórico. Ali a gente vê toda a história, né, do país, né, uma mistura de estilos, né? Desde medieval, barroco, gótico, renascentista, né? Muitos arquitetos italianos, designers italianos ajudaram para fazer toda aquela beleza. Mas solta aí, por favor, Fernanda, as imagens de hoje, começando então em Buda. Então estamos começando o nosso programa em Budapeste. Já está no castelo de Buda, esse castelo lindo, o castelo dos reis da Hungria, em Budapeste, e todo esse complexo aí de palácios em volta, eles foram construídos, né, e concluídos no ano de 1265. Antes chamava-se Castelo Real e era em estilo medieval barroco. O primeiro rei a morar aí nesse castelo foi o King Bela IV. Mais tarde, o rei Sigismund aumentou significativamente esse castelo, fortaleceu as fortificações aí em volta. Sigismundo, como era um sagrado imperador romano, ele precisava, né, gente, de uma magnífica residência para expressar seu poder aos europeus. Ele escolheu o castelo de Buda para sua residência oficial e durante seu longo reinado, esse aí era o castelo, assim, o maior castelo gótico da Idade Média. Buda foi um importante centro artístico do estilo gótico. Foi o primeiro centro da Renascença ao norte dos Alpes. Você sabe que a Renascença começou lá em Firenze, na Itália, né? E aí então foi o lugar, né? Nessa época era um império austro-húngaro muito importante. Esse aí é o rio Danúbio, né, que a gente estava vendo, o famoso rio Danúbio, que corta a cidade de norte a sul. Nessa época da Renascença, em mais ou menos em 1476, um rei, Mateus, casou-se com Beatriz de Nápoles. Então muitos italianos vieram aí então para morar nesse castelo de Buda, né? Humanistas, artistas, artesãos, todos esses italianos foram morar em Buda. E a gente sabe que os arquitetos, os designers italianos são muito bons, né? Então fizeram esse castelo lindo. Essa vista linda do Danúbio, né? São as pontes, né, que separam ou então que ligam, né, depende de uma maneira de ver, a Buda a Peste, né? Essas duas cidades incríveis.
Esse castelo, ele foi modernizado, né, com a influência então desses italianos. Então teve assim, nessa época muitos tetos dourados, arfrescos, fachadas decoradas com estátuas. Sobraram apenas fragmentos dessa época hoje em dia, algumas balaustradas de mármore. Aí a gente está vendo esse condor, é o símbolo aí da Hungria, né? Sempre tem nas bandeiras, e esses caras ficam aí para tirar fotos com turistas desses pássaros que são amestrados. Tem uma vista linda aí de Buda, de cima do castelo. Enquanto Peste, do outro lado do rio, é toda plana, Buda é toda aí nas montanhas, montanhosas. Quando os otomanos ocuparam a região, Buda foi saqueada e queimada. Mas o Palácio Royal, ele não foi danificado. O sultão Süleyman, o magnífico, o famoso, ele levou todas as estátuas de bronze aí desse castelo para Constantinopla, que depois, infelizmente, foram todas destruídas durante uma rebelião, alguns anos depois. E esse castelo, no final do regime otomano, ele já era, então, estocagem, estábulo, né? Ele ficou assim meio abandonado. Em 1686, quando as forças cristãs chegaram, uma artilharia pesada destruiu quase tudo novamente. As explosões mataram mais de 1.500 soldados turcos e causou uma onda de maré tão grande, imensa no Danúbio, que atingiu o outro lado, lá de Peste. Em 1715, um pequeno palácio barroco foi construído e ao longo dos anos seguintes, um pedaço aqui, outro lá. Esse castelo, ele foi símbolo de paz entre a nobreza e a nação. A gente está vendo aí grupos de brasileiros, estão por tudo, né? Passeando aí, tinha bastante brasileiro aí em Budapeste. Então, como eu estava dizendo, esse castelo já foi símbolo de paz entre a nobreza e a nação. A Maria Teresa, Rainha Maria Teresa, uma famosa rainha que morou aí, ela construiu o castelo todo, assim, mandou reformar, né, no estilo rococó. Depois ela decidiu que não queria mais morar aí se tornou esse complexo aí um convento de freiras. Depois ele foi também universidade, né, onde ele foi todo adaptado. Depois, na época do Império Austro-Húngaro, né, que você sabe que foi muito famoso, influenciou toda a Europa, aí voltou a ser residência dos reis e Buda, né, esse castelo passou a ser assim, um lugar central, né, de festas, badalações, ditava a moda, era um lugar muito interessante. Em 1930, Budapeste já tinha 1 milhão de habitantes, imagine. Aproximadamente 1/3 dos 250 mil judeus da cidade foram exterminados durante a ocupação nazista da Segunda Guerra Mundial. Budapeste foi muito danificada também quando ela foi tomada pelo Exército Vermelho, né? E depois veio a se tornar, então, parte do mundo socialista. O rio Danúbio, ele corta a cidade de norte a sul. Budapeste está situada na região central da Hungria. A cidade tem 25 quilômetros no sentido norte e sul e 29 no leste-oeste. E existem várias ilhas, né? Sendo que no meio da cidade tem 2 ilhas bastante importantes, que são Óbuda e Margaret, Ilha Margaret. Aí vocês estão vendo ao redor do castelo, ficam esse pessoal vestido assim, a moda da época. A gente pode ter experiências autênticas dessa época aí nesse imenso complexo de Buda. Existe também Óbuda, ou Obuda, como alguns dizem, que era uma outra cidade que hoje em dia é um bairro de Buda, que também era muito famosa na época. Na verdade, em 1786, quando se fundiu Buda e Peste, também fazia parte Óbuda, que depois virou apenas um bairro de Buda. O Danúbio, ele tem 230 metros na sua parte mais larga, né? E aí dentro da cidade de Budapeste. E essas florestas e colinas ao lado de Buda são todas ambientalmente protegidas. Budapeste é a única capital nacional no mundo que possui águas termais. A cidade conta com 125 nascentes que produzem 70 milhões de litros de água termal por dia, né, com temperaturas variando, né, desde 0 graus até 58 graus centígrados.
Algumas dessas águas, elas têm efeitos medicinais devido ao seu conteúdo mineral clinicamente valioso, né? E tem um sistema de cavernas notáveis formada pelas águas termais, situadas em algumas colinas aí em Buda, atrás aí desse castelo. Muita gente vai aí para tomar esses banhos, né, de água termal, que faz muito bom para a saúde. O Danúbio, ele faz parte da história da cidade. Aí tá vendo a entrada, né, para um novo complexo ali, o portão, são vários edifícios, né, aí em Buda. E o Danúbio, então, ele faz parte, né, da história da cidade e também de vários outros países da Europa, mais de 10 países o Danúbio banha. E além de ser um importante eixo comercial, é lógico. Em sua parte mais estreitas, ele tem ilhas menores e a maior ilha daí é a Margaret, ela tem 2,5 km e é um parque, né, grande, uma área de lazer popular para turistas e moradores locais. Aí a gente está vendo a ponte das cadenas, né, dos cadeados, que é a mais famosa, né? São várias pontes, cada uma mais linda que a outra, que liga Buda a Peste. Como vocês estão vendo, Buda é bem tranquilo, né? Assim, parece mesmo um pouco ao estilo da vida, né, de antigamente, muitos séculos atrás. Já a Peste não, é agitada, né, trepidante a cidade da margem esquerda do Danúbio. Aí, na Idade Média, essa ilha aí no meio do Danúbio, ele foi um importante centro religioso. Era cheia de igrejas e mosteiros e aí no século XIX a dinastia real se deu conta do grande potencial de lazer que era essa ilha. E tem uma outra ilha também, a ilha de Krepel, que tem a 48 quilômetros, mas essa ilha ela só tem uma pontinha dela que pega em Budapeste. Aí a gente está vendo esse carrinho, né, nos trilhos, esse trenzinho que também sobe lá para Budapeste. Quem quiser subir caminhando, quem quiser sobe nesse funicular aí. Budapeste, ela tem 10 pontes, né? Sendo que aquela ali que a gente viu, a mais famosa, a Ponte da Corrente. Tem a Maratona de Budapeste, que é famosa, realizada desde 1984. Vem gente do mundo inteiro para correr essa maratona. E a Hungria faz parte da comunidade europeia, porém, ela ainda não aderiu ao euro, né? O dinheiro lá ainda continua sendo forint, né? Um forint equivale a mais ou menos R$8 um forint. Tem grande movimento, né, o rio Danúbio, né, tanto barcos para passeio com turistas, como esses barcos, essas dragas, né, levando material, todo tipo de transporte. Ok, gente, então é isso aí. Hoje eu vou ficando por aqui. Eu estou saindo novamente de viagem. Estou partindo esse fim de semana para trazer novas imagens bem bacanas para você desse nosso planeta, lugares lindos, inéditos. Não perca então os próximos programas. Um beijo bem grande, até a próxima. Tchau. Viajando com o Biquíni.